A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Para os judeus, ser crucificado já era uma coisa maldita, era sinônimo de perversidade, de podridão, de excomungação daquela pessoa. Era isso que a religião ensinava. Mas a gente já parou para pensar qual que era o significado da crucificação do Senhor Jesus Cristo para os romanos? O que os romanos encaravam? Como eles viam a questão da crucificação? Será que para os romanos a crucificação era um significado religioso também? De uma pessoa maldita, bruxa, possessa de demônios? Bem, a verdade é que os romanos usavam a crucificação com fins políticos. Então, o que quer dizer isso? Quando os romanos levaram o Senhor Jesus Cristo para serem crucificados, eles estavam colocando em xeque, eles estavam assinando o atestado de que, de fato, eles tinham medo de que o Senhor Jesus Cristo viesse a ser um líder revolucionário que faria as pessoas se rebelarem contra a opressão do Império Romano. Porque como o Roma fazia para conquistar terras, era na base da força. Só que Roma, ao contrário dos egípcios, ele não escravizava o povo, ele dava uma certa liberdade, entre aspas, para aqueles povos conquistados, mas todas as pessoas que surgiam como líderes, eles sucumbiam àquelas pessoas para que elas não viessem ter poder, ter autonomia, força o bastante para tentar ir contra o Império Romano. Então, o que levou Roma a concordar com a religião? O que levou o fator político a concordar com o fator religioso? Foi o fato de que a política ficou com medo do Senhor Jesus Cristo, dos seus apóstolos, assim como a religião também temeu, ficou com medo do Senhor Jesus Cristo, por aquilo que ele ensinava, porque a religião prendia o povo através de uma crença, através de um dogma, a fim de, já que eles não tinham poder político, eles queriam manter o poder religioso sobre as pessoas. Então, quando você vê um político se dizendo ser cristão, representante de uma denominação religiosa, saiba que esse político está querendo juntar o império político com o império religioso e ele dominar as duas áreas.
Ele quer ter o poder espiritual sobre a sua vida e ao mesmo tempo ele quer ter o poder político de definir através das leis o que e mais lhe convém. O ano passado tivemos eleições aqui no Brasil. Por que você acha que líderes como Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago e tantos outros apoiavam determinado candidato? Não foi simplesmente com uma ideologia de direita. É porque, no fundo, o interesse religioso era maior, era de extrema necessidade para o setor religioso, pois a igreja aqui no Brasil ela não paga impostos desde da Constituição, mas os religiosos eles querem mais. Eles pregam para a gente que devemos ser fiéis no dízimo e nas ofertas, porém eles mesmos buscam coisas que eles cobram dos seus membros, dos seus filiados. Eles cobram dos membros deles a fidelidade dizimal, mas ele também não quer ser fiel para com César, pagando os tributos, pagando os impostos. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele apresentou-se para os romanos, para os judeus, os judeus temiam por setor religioso. Os romanos temiam o Senhor Jesus Cristo porque achavam que ele poderia ser um novo revolucionário que ia fazer o povo se voltar-se contra o Império Romano. Da mesma forma que os gregos viam isso de um extrema ignorância, loucura, porque no extremismo da sua sabedoria, do seu conhecimento, dos seus estudos, era difícil entender alguém que supostamente era Deus ser crucificado numa cruz e os seus seguidores encarar aquilo como uma bênção, como uma resposta. Ou seja, para que a gente possa verdadeiramente ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa verdadeiramente ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, é preciso, é necessário que a gente esvazie da questão política, abandone o fator religioso e esqueça de vez a sabedoria humana. Porque se você for olhar pela sabedoria humana, se você for olhar pelo fator político ou pelo falar a questão religiosa, você vai querer rasgar a Bíblia e vai abandonar o Senhor Jesus Cristo. É por isso que hoje vivemos pela fé, não mais pela lei, não mais conforme o nosso querer, o nosso entendimento. A fé em Cristo Jesus é que nos dá a plena certeza, a convicção que o Senhor pagou um preço de resgate por nossas vidas. A cruz na qual o Senhor Jesus Cristo estava carregando era destinado a um líder, um revolucionário chamado Barrabás. Mas se você for buscar o significado da palavra Barrabás, você vai descobrir que o significado da palavra é Filho de Deus. Ou seja, aquela cruz que era destinada a nós
o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, carregou para que pudéssemos ter a liberdade, para que pudéssemos ter a oportunidade de procurar um novo caminho, procurar sair da casinha e verdadeiramente ter um relacionamento para com o Senhor Jesus Cristo. Porém, quando somos somente religiosos, frequentemos as igrejas, os templos religiosos, aos finais de semana ou mesmo durante a semana, não está simbolizando a nossa união, a nossa convivência com o Senhor Jesus Cristo. O que faz a gente ter um relacionamento com Cristo é a nossa entrega, é a nossa crença, é a nossa convicção de que o Senhor Jesus Cristo se fez maldito em nosso lugar para que, através da sua crucificação no madeiro, através de ser pendurado no madeiro, hoje pudéssemos ter a chance, a oportunidade de nos relacionar com o Senhor, de ter uma vivência, de ter uma união, de ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador do Universo. Então é preciso que a gente entenda que o Senhor Jesus Cristo, segundo a religião, segundo a própria palavra, ele se tornou maldito por nossa causa, para que através da sua maldição fôssemos libertos, alcançássemos a salvação. Mas a pergunta é o seguinte: o que temos feito com essa salvação alcançada através da cruz de Cristo? O que temos feito com a salvação garantida por Cristo na cruz do Calvário? Pois o Senhor Jesus Cristo foi contra a religião, o Senhor Jesus Cristo batalhou contra a política, o Senhor Jesus Cristo mostrou para a sabedoria humana que se entregar, se doar, abrir mão da sua vida para agradar, para salvar uma pessoa, ainda que essa pessoa não mereça, é a maior prova de amor. É a maior prova de que somos superiores. E hoje, as denominações religiosas, elas não querem mais serem crucificadas com Cristo. Elas não querem pregar a crucificação em Cristo. Elas querem aproveitar, curtir, desfrutar aquilo que eles acham, aquilo que eles consideram ser o melhor dessa terra. Então, quando você entende que para os judeus ser crucificado era sinal de maldição, e que para os romanos o ser crucificado é usado para fins políticos, e que para os gregos, os grandes intelectuais daquela época, os sábios, o ser crucificado significava loucura, você começa a entender, você começa a compreender o que o Senhor Jesus Cristo passou para que você hoje
pudesse ter a chance, pudesse ter a oportunidade de ser livre, de seguir ao Senhor, feliz, alegre, sorridente, sabendo que a sua vida agora pertence ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, para onde o Senhor Jesus Cristo for, você irá com Ele. Mas lembrando que é preciso que a gente entregue a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer que é necessário sermos também crucificados com Cristo. E ser crucificado com Cristo significa o quê? É ir contra o sistema religioso, assim como o Senhor Jesus Cristo foi. Não concordar com o sistema político, como o Senhor Jesus Cristo não concordava com Roma e por isso ele não associava politicamente com Roma e nem buscava na sabedoria humana, ou seja, não buscava nos gregos, que eram os grandes sábios da época, algum tipo de conhecimento, porque ele é o próprio conhecimento. Então, nós também não podemos associar a sabedoria humana, mas devemos esperar, devemos buscar receber a sabedoria que vem do alto, a sabedoria fornecida através da leitura, da meditação, da palavra da Bíblia Sagrada, que será nos revelada através do Espírito Santo que habita em nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito: aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos curados. O Senhor levou sobre seu próprio corpo o pecado que estava sobre os nossos ombros, o fardo que carregava, o Senhor carregou nos seus ombros, para que através do seu sofrimento, através da sua crucificação, nós que antes éramos mortos para Cristo Jesus, agora somos mortos para o pecado e vivos para Cristo, vivendo em justiça, vivendo em verdade, vivendo o amor real e fiel na qual o Senhor Jesus Cristo tem para cada um de nós, na qual o Senhor Jesus Cristo deseja e quer que cada um de nós possa estar vivendo. Então, ser pendurado no madeiro não foi só uma questão política, não foi somente uma questão religiosa, como os livros de história contam para nós. Mas o Senhor Jesus Cristo ser pendurado no madeiro representou que ele estava carregando sobre os seus ombros os nossos pecados. Então é preciso, é necessário que abrimos a nossa mente e entendemos a necessidade que temos, a necessidade de precisarmos cada vez mais de estar próximo do Senhor Jesus Cristo, de estar com o Senhor Jesus Cristo, de agradecer ao Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez por nossa vida.
Então, se você ficar frequentando uma denominação cristã, esperando melhorar de vida, financeiramente dizendo, ou até mesmo por questões de saúde, por questões amorosas, de libertações de algum espírito imundo que você possa achar que está sobre a sua vida, algum tipo de vício, você está indo a começar no lugar errado. Porque as denominações cristãs, que chamam de igrejas, elas são coisas criadas pelo homem a fim de, a princípio, nos aproximar do Senhor Jesus Cristo, mas que com o tempo elas desviam você do Senhor Jesus Cristo através das suas doutrinas, através dos seus dogmas, te ensinando questões religiosas na qual não está relacionado, na qual não está aplausível aos ouvidos e aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você se diz ser cristão, você tem que entender uma coisa. O Senhor Jesus Cristo aceitou ser pendurado no madeiro para te libertar você do pecado, para te libertar da morte. Não da morte física que todos nós estamos condenados a passar, mas a morte da alma. Porque é isso que realmente importa pra gente. Não é o sofrimento nesse corpo, mas é para onde irá a nossa alma quando esse corpo voltar para o pó da terra. Então é preciso que a gente estreite o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É preciso que a gente entenda que hoje estamos mortos para os pecados e vivos para o Senhor Jesus Cristo. E assim não mais cometemos algo que seja pecado aos olhos do Senhor Jesus Cristo. E não se preocupe. Se algo está sobre a sua vida e que a desagrada ao Senhor Jesus Cristo, e você é um cristão, você é um seguidor do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo que habita sobre a sua vida, há de te lembrar. Ele nos lembra todos os dias aquilo que fazemos, que desagradamos o Senhor Jesus Cristo, a fim de que possamos pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, pedir perdão ao nosso próximo, ao nosso semelhante, e voltemos-nos para a presença do Senhor, e voltemos para a graça de Cristo Jesus. Então, quando entendemos que a crucificação do Senhor Jesus Cristo foi para nos livrar da morte, foi para nos livrar do pecado, nos tornamos obedientes ao seu testamento, ao seu mandamento, onde passa a ser nas nossas vidas o nosso manual de instrução. Então é preciso, então é necessário que abandonemos todas e qualquer práticas que a nós é revelada pelo Espírito Santo como pecaminosas, para estarmos cada vez mais próximos, para que cada vez o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo seja estreito, cada vez mais possamos estar mais próximo de Cristo e afastado do pecado. Mas você pode perguntar, mas o que é pecado? É tudo aquilo que afasta do Senhor Jesus Cristo. É tudo aquilo que te faz sair da glória do Senhor Jesus Cristo. É por isso que falamos aqui que o Espírito Santo mostra para cada um de nós
aquilo que está sendo pecado, aquilo que é pecado nas nossas vidas, para que possamos abandonar essas práticas e voltemos somente para o Senhor Jesus Cristo. Voltemos para a presença do Senhor Jesus Cristo, a fim de que a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa santidade possa nos garantir um habitar, uma morada ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos, em hipótese alguma, viver sem estar buscando a presença do Senhor Jesus Cristo, sem estar buscando o auxílio dele, daquilo que estamos fazendo nas nossas vidas. Pois qualquer coisa que estamos fazendo pode estar desagradando ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas acabam perdendo o direito da salvação porque se tornaram religiosas. Elas já não têm mais a fé, elas já não têm mais aquele amor por Cristo Jesus. Ela já faz as coisas habitualmente, ela já faz as coisas de maneira religiosa, porque aprendeu, já acostumou a fazer isso, aquilo, assado. E com isso ela perde a essência, ela perde o amor e afasta-se da presença do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, está escrito: o seu corpo não permanecerá a noite toda no madeiro, mas de qualquer maneira o sepultará naquele dia, porque aquele que é enforcado é amaldiçoado por Deus, para não se contamine a terra que o Senhor teu Deus te deu como herança. O Senhor Jesus Cristo, ainda com o povo judeu, havia determinado que o seu corpo, quando fosse pendurado num madeiro, ali não permaneceria a noite toda. E quando falamos aqui que a religião cega o homem, algo que foi escrito há centenas de anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, fez com que o pessoal, fez com que a religião, quando o Senhor Jesus Cristo estava no meio dele, sendo crucificado, não entendesse que o Senhor Jesus Cristo já havia falado com os seus antepassados de como ele seria crucificado, de que seu corpo não permaneceria a noite toda. Se eles não fossem tão religiosos, se eles não tivessem focado tanto na religião, eles teriam tido a chance, a oportunidade de ter alcançado a graça, ter se arrependido, ter ido aí mesmo aos pés da cruz. Literalmente eles estavam aos pés da cruz, eles teriam dobrado os seus joelhos e prostrado e pedido perdão ao Senhor Jesus Cristo por aquilo que eles estavam fazendo, e teriam obtido para suas vidas a salvação. Porém, como a religião havia lhes cegado, eles não entenderam, eles não deram razão, eles não compreenderam a grandeza do que estava acontecendo. O que podemos extrair dessa história então para a gente?
Nunca se deixe levar pela religião. Nunca se deixe levar por falácias de líderes religiosos. Nunca admire o homem, mas volte-se somente para o Senhor Jesus Cristo, para aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito por você na sua vida. Porque a partir do momento que começamos a deixar que o fator religioso segue-nos a ponto de não mais ver a verdade escancarada na nossa frente, que é o testamento do Senhor Jesus Cristo, estamos fadados a abandonar o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 30, está escrito: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos mataste, pendurando-o no madeiro. Os responsáveis pela morte do Senhor Jesus Cristo foi a religião, foi a política. E isso recai sobre os nossos ombros, recai sobre a nossa responsabilidade, porque se não fôssemos ignorantes, se não fôssemos lerdos, se não fôssemos surdos e ouvíssemos a voz do Senhor Jesus Cristo, certamente entenderíamos que a crucificação do Senhor Jesus Cristo estava acontecendo porque nós estávamos afastados, porque nós estávamos distantes, porque nós encontrávamos longe do Senhor. E Ele, por misericórdia, por amor a nós, por desejar que cada vez mais estivéssemos próximo dele, e o que ele fez? Pagou-se um preço, e esse preço foi a sua própria vida. Por isso o Senhor Jesus Cristo escolheu uma pessoa que andasse conforme o seu querer, andasse conforme a sua vontade, andasse conforme os seus princípios, e assim fez dela, que a nossa irmã Maria, uma pessoa íntegra, compromissada com o Senhor Jesus Cristo, escolhida por Ele para gerar o seu corpo humano, para que assim o preço de morte, o preço pelos pecados cometidos por nós fosse pagos. E ao se ressuscitar, o Senhor Jesus Cristo garantiu para nós o direito, se obedecermos, se formos fiéis a Ele, a ser ressuscitados quando Ele retornar, para buscar aqueles na qual entregaram a sua vida, que não viveram conforme a sabedoria religiosa, que não viveram conforme as leis políticas, que não se deixou levar pelo fascínio da inteligência, mas antes negou-se a religião, abriu mão da política, recusou a sabedoria humana para ser taxado de louco, de fanático, de crente, mas andou-se fiel, justo,
e verdadeiro aos ideais do Senhor Jesus Cristo, o qual nos ama e tem por nós grande apreço, a ponto de entregar a sua vida para que pudéssemos ser salvos, pudéssemos alcançar a vida eterna, alcançar a salvação, o direito de viver, de habitar ao seu lado por toda a eternidade. Que hoje, nesse dia, nesse momento, que cada um de nós possa entender que a religião, ela nos afasta do Senhor Jesus Cristo, que o nosso envolvimento com a política nos faz uma pessoa cruel e terrível. Então, muito difícil você encontrar uma pessoa que de fato seja cristã e ao mesmo tempo faz parte do parlamento político de uma nação, porque uma hora ou outra ele vai ir contra aquilo que o Senhor tem, ele vai atuar contra os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para se satisfazer o seu grupo político. Da mesma forma que quando abraçamos a ciência, uma hora ela vai tentar ser o próprio Cristo, tentando criar-se através de mudança genética a forma que o ser humano é. Não se deixe enganar pelas coisas deste mundo, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela de sabedoria, mas antes voltai-vos para o Senhor Jesus Cristo, voltai com sua vida para a presença do Senhor Jesus Cristo, a fim de que a sua vida seja agraciada, a fim de que sua vida seja ao lado do Senhor Jesus Cristo, ao lado do seu Deus, porque você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ser uma pessoa politizada, você pode ser uma pessoa de grande sabedoria e conhecimento, mas se não reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, Criador do universo, e prostrar-se perante Ele, aceitando-o como o único suficiente Salvador, a sua alma será lançada pelo próprio Senhor Jesus Cristo em tempos oportunos no lago de fogo. Ou seja, você passará pela segunda morte se você não dobrar os seus joelhos e não confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós estamos falando aqui para você se tornar um religioso, para você ir para uma igreja. Estamos falando aqui de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aceite-o hoje como seu Senhor e Salvador. Adquire a Bíblia Sagrada, quer seja ela física ou pelo aplicativo, e começa a estudar, começa a ler, fazer a prática. E assim você receberá a revelação do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, que vai te garantir a vida
eterna. Aceitar Jesus não é se tornar religioso, não é se tornar membro de uma denominação cristã, mas é obedecer os ensinamentos de Cristo revelados através do Espírito Santo para a sua vida.